Que devo fazer para me salvar? De uma maneira geral, todo homem anda adormecido com as coisas deste mundo e com as suas preocupações particulares, as de curto prazo, faltando-lhe uma visão ou perspectiva de longo prazo para as suas vidas. Este adormecimento impede-o de ver mais longe e de despertar espiritualmente para uma oferta gratuita de paz e de vida eterna que Deus lhe vem propondo desde o princípio da criação e que nos foi revelada há cerca de 2000 anos atrás por Yeshua. Porém, tal como no passado, a mesma questão de vida ou de morte continua hoje a ser o centro das preocupações do homem. Esta mesma pergunta continua hoje a ser colocada por algumas poucas pessoas sequenciosas do conhecimento da verdade de Deus e da sua salvação. Na realidade, o conselho dado há cerca de 2000 anos atrás pelo apóstolo Pedro continua tão válido hoje como no momento em que ele o deu. Atos 2, versículos 38 a 40. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testifica, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A resposta e ensinamento de Pedro delineiam, através de alguns pontos-chave, todo um percurso que o ser humano terá que percorrer se quiser ascender à salvação por Yeshua, o Messias. 1. Arrependimento de toda a nossa forma de viver do passado. 2. Após o reconhecimento dos nossos erros, entreguemos-nos a Deus, selando um compromisso com Ele através do batismo das águas, o chamado batismo do arrependimento. Essa entrega deve ser feita no nome daquele pelo qual devemos ser salvos, Yeshua, o Messias. 3. Iniciar um novo processo e maneira de viver e de pensar e agir, que esteja de acordo com a nova criatura em que nos transformamos pela presença do Espírito Santo do Deus Altíssimo, iniciando assim uma nova caminhada, a caminhada da santificação, Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Eterno. Esta caminhada de santificação implica passarmos a viver na fé de Yeshua e de acordo com toda a vontade do Eterno, o Deus Altíssimo, a sua Torá. Portanto, é através do batismo do arrependimento sincero que morremos para o mundo e passamos a viver para o Cristo. O batismo é um símbolo da morte para o mundo do pecado e para os erros que no outro tempo praticamos, tendo depois disso surgido uma nova criatura em Cristo, em que o poder de Deus habita. É pela influência do Espírito Santo que somos encaminhados para o caminho da vida, andando em fé e obediência aos mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos do Eterno, a sua Torá. Significa que passamos a imitar Yeshua, o Cristo, na nossa maneira de viver. Passamos a andar como ele andou. Colossenses 2, versículos 12 a 14. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que foi cravado no madeiro por Yeshua, o Cristo, foi a cédula da nossa condenação, por até então vivermos em obediência, em iniquidade, em transgressão à Torá do Pai. Ao aceitarmos Yeshua como Salvador das nossas almas e por nos havermos entregue a Ele por meio do batismo do arrependimento, aceitamos passar a viver por Ele como novas criaturas reabilitadas pelo sangue do sacrifício do Cordeiro de Deus. Paulo explica-nos todo esse processo de transformação das nossas vidas pelas seguintes palavras. Colossenses 3, versículos 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Como podemos ver, Deus tem um plano de salvação para o homem, que a ele se entrega através do seu Filho, nosso Senhor Yeshua. É a aceitação de Yeshua como seu Salvador pessoal que é tão difícil ao homem, pois aceitá-lo implica nascer de novo, ser uma nova criatura, abandonar os velhos hábitos do pecado e da desobediência e entregar o seu coração à lei do amor, a Torá. Este passo, que marca a diferença entre a vida e a morte eterna, tem que ser um passo consciente de plena maturidade da pessoa, que reconhece que a sua vida tem de dar uma volta de 180 graus, se quiser se reconciliar com Deus e se salvar desta geração que não quer Deus e que, por isso, está condenada à destruição eterna.
Essa reconciliação, passada pelo coração e mente do homem, implica uma entrega absoluta e o reconhecimento da soberania de Deus na sua vida, daí em diante. A aceitação da soberania de Deus nos nossos corações e mentes gera obediência e frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, como nos ensina Paulo em Gálatas 5:22. A palavra de Deus aconselha os filhos de Deus, todos que se entregaram pelo batismo a uma nova carreira nesta vida, a colocarem-no em primeiro lugar em tudo nas suas vidas. Lucas 10:27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ler também Mateus 22, versículos 37 a 40, Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18. Esta mensagem, centrada na Torá, coloca o amor de Deus e ao próximo no centro das nossas vidas, passando a ser um farol que nos deve guiar a partir da conversão ao Cristo. Assim se pode resumir toda a Torá de Deus, mas não podemos ficar somente pelo resumo da mesma. Devemos aprendê-la, guardá-la nos nossos corações e mentes e viver de acordo com todos os seus preceitos de vida, pois em guardar estes preceitos há grande recompensa. Salmo 19, versículos 7 a 11. Se tivermos chegado a esta compreensão, podemos então entender a verdadeira mensagem para que o homem se transforme interiormente e possa assim estar em comunhão com Deus, e que passa por 1. Reconhecer que é pecador e que por isso mesmo está afastado da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Yeshua. O homem por si só nada pode fazer para se salvar, nem as suas obras o podem justificar perante Deus. A esperança de salvação do homem passa pelo único mediador entre Deus e o homem, Yeshua, o Cristo homem, pois nenhum outro nome há entre os homens pelo qual estes possam ser salvos. Ter consciência que está condenado à morte eterna se não aceitar a vida verdadeira que é Yeshua, o Messias. Como já vimos, o homem está destituído da glória de Deus porque pecou e estará condenado à destruição se não se entregar a Deus através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Yeshua. Resta ainda alguma dúvida que se não nos arrependermos e nos convertermos teremos um fim triste? Não podemos crer nas falsas mensagens que nos possam chegar e que dizem que Deus é amor e misericórdia e que por isso mesmo no fim todos se salvarão. Deus é misericórdia e amor, sim, mas também é justiça e não tolera o pecado e a desobediência. Aquele tipo de mensagens provém do adversário que nos quer desviar da verdadeira vida que está em Yeshua. A palavra de Deus diz-nos que ele separará uns para a vida eterna, as suas ovelhas, os justos, e outros para a condenação e destruição eterna, os bodes, os injustos. Em Mateus 25, 31, 46, podemos ver a diferença entre uns e outros, entre os que hão de se salvar e os que serão destruídos. Em Lucas 16, versículos 19 a 31, também podemos encontrar uma forte alegoria sobre o que há de se acontecer quando Cristo voltar e o que irá ocorrer no julgamento final da humanidade. A visão dos remidos na glória do Cristo revela todos os que souberam obedecer e entregar-se na mão potente e regeneradora de Deus através do Espírito do seu Filho Yeshua. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, a Torá, e a fé em Yeshua HaMashiach. O ouvinte dessas palavras e ensinamentos deve despertar para essa realidade enquanto é tempo, porque a sua salvação depende de uma decisão sua, por certo a maior decisão que pode tomar na sua vida, porque depois de morto, o homem nada mais pode fazer pela sua salvação, nem pela dos que lhe são queridos. É hoje e agora que pode ser o momento de conhecer a verdade e libertar-se da mentira e hipocrisia em que todo o mundo vive. A palavra de salvação chegou até nós, procurando tocar o coração e a mente de todo aquele que ouve a verdade de Deus, como nos é também ensinado. Salmo 95, versículos 6 a 8. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante de Yahweh que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje estamos vivos e amanhã podemos já cá não estar. Portanto, o dia da salvação é hoje. 3. Interiorizar que Deus abriu uma única porta de salvação para o homem através de seu Filho Yeshua. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este Yeshua, o enviado, ungido de Deus, carregou sobre si os pecados de todos aqueles que a ele se entregarem, tendo pago uma única vez, e através do seu sacrifício, o preço, a dívida que a salvação do homem exigia, o sangue de um justo. Este foi um ato de amor sem paralelo. Aquele Senhor que tudo podia e que tudo pode, humilhou-se até a condição de servo, para que o homem que a ele se entregasse pudesse ser salvo. Paulo é categórico. 1 Coríntios 15, versículos 3 a 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esta é a providência de Deus para o homem, não há outra, assim como não há outro nome pelo qual podemos ser salvos. João 5, 24. Deus dá vida eterna ao pecador que se arrepende, se converte e se entrega a uma nova condição de vida em Yeshua. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o Pai, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estas são as palavras de confiança e de vida eterna. Meditemos nela e ponhamos-las em prática em nossas vidas. Recapitulando, o que tem o homem de fazer para se salvar? Primeiro, arrepender-se da sua vida passada e converter-se. Ezequiel 18, versículos 31 e 32. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Qual é a palavra-chave? Arrependimento. Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Eterno, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Qual a palavra-chave? Conversão. O próprio Senhor Yeshua inicia o seu ministério com as seguintes palavras, Marcos 1,51, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento e conversão, o homem não se pode chegar ao trono da graça e salvar-se. 2. Batizar-se. Após o arrependimento e a conversão vem o batismo, através do qual o homem manifesta sua disposição para iniciar um novo caminho baseado na fé, na obediência e na sua entrega ao Cristo através de um ato público, o batismo. Este ato sela o compromisso que ele assumiu com Deus, tal como Yeshua fez para o exemplo de todos nós, não porque ele tivesse pecado. O batismo das águas deve ser praticado no mar ou num rio. Atos 2,38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 3. Crer em Yeshua, o Cristo, como o único Salvador. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Após a sua ressurreição, Yeshua deu as seguintes instruções a Israel de Deus. Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vemos assim que sem arrependimento, conversão e batismo, não temos acesso à salvação por Yeshua, ungido do Eterno. 4. A partir da conversão e do batismo, somos uma nova criatura em Cristo, aceitando viver conforme a vontade de Deus, a sua Torá. Entrando em novidade de vida, deixando para trás tudo que é mal aos olhos de Deus e que antes fazia parte de nossas vidas, confessando-lhe os nossos pecados e pedindo a sua ajuda para transformar o nosso interior, tendo sempre como alvo os sermos verdadeiros filhos de Deus, transformado à imagem de Yeshua, Cristo, a varão perfeito, de forma a podermos andar como ele andou. João 1,12. Mas a todos quanto que receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O crente passa então a guardar pela fé no seu coração e na sua mente a santa lei /Torá de Deus, o seu ensino, a sua instrução para os fiéis, a qual é a manifestação da sua vontade, para um dia poder vir a estar de pé diante do Filho do Homem e fazer parte do seu reino eterno. Isaías 8, 16 a 20. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, a lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles.
A incerteza desta vida deverá, por si só, ser um alerta para que atentemos em tão grande benefício que Deus gratuitamente oferece àqueles que ouvem a sua voz e aceitam seu Filho, Yeshua, como seu Salvador pessoal. Não adie esta decisão, amanhã pode ser tarde. Yeshua é o único caminho para podermos encontrar a paz, a reconciliação com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. João 11, versículos 25 e 26. Disse-lhes Yeshua: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Cremos nós isto?